Olá a todos. Vamos começar aqui com o nosso call de resultados do primeiro trimestre. Acredito que todo mundo está me escutando bem. Lucas Amaral, que bom que você está aqui, hein? Legal, hein? Bom dia, obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Espero que você goste, Lucas. A gente faz essa reunião todo trimestre para mostrar nossos resultados para o mercado, para os nossos sócios, para que eles possam acompanhar o investimento que eles fizeram, possam acompanhar a empresas que ele detém um pedaço, né? Para possíveis sócios também que queiram entrar. Atualmente são 45 sócios e tem 9% da empresa. E a gente quer a cada ano vender 5% da empresa até chegar a 50%. Então, sem mais delongas, gostaria de começar aqui nessa apresentação breve. Acredito que vai durar 10 a 15 minutos. Primeiros resultados, dados oficiais, né? Quando a gente fala dados oficiais, são dados assinados pela contabilidade. Para a gente é muito importante isso. O primeiro slide a gente sempre fala que o futuro a Deus pertence, então é exoneração de responsabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre performance, destaques. Eu queria começar com um destaque: maior lucro líquido contábil histórico, né? Que a gente já conseguiu, 94 mil no trimestre. Está bem feliz com esse resultado. Para quem já está aqui há bastante tempo, percebe que é fruto de muito trabalho. Bárbara também, que bom que ela está escutando isso. É um grande marco assim que a gente conseguiu nesse resultado e, e a gente acredita que esse resultado vai se manter, né? E até melhorar para os próximos anos. Então a margem líquida a gente vem falando há muito tempo sobre a expansão dela. Esse trabalho começou já tem uns 2 anos. Ano passado a gente estava em 10%, agora conseguimos 18% nesse primeiro trimestre, um grande resultado. A gente acredita que, como a gente vai falar mais lá na frente, né, o nosso guidance é que ela fique em 14% esse ano e a gente começa a trabalhar para que ela vá para 20% ano que vem. Então, já são quase 20 meses consecutivos de lucro líquido, né? Então, a gente já está com 18 meses tendo lucro consecutivo. A gente acredita realmente que nunca mais teremos prejuízos e teremos só lucro, né? E com margem saudável. E também queria destacar essa alta velocidade na desalavancagem, né? Que a gente vai falar mais para frente. É, aqui também não é um lugar para a gente ficar só se vangloriando. Eu acho que quando a gente fala os erros, a gente aprende muito, principalmente para mim. Eu aprendi muito com os erros e alguns erros bem, bem dolorosos, né? Então eu gostaria de trazer isso aqui ao mercado. É, desculpa. Para que a gente saiba que aqui tem pessoas, não tem estrelas, né? E tem pessoas que querem trabalhar direito aqui, né? Mas erram também, né? Então, eu queria todo trimestre ressaltar alguns erros. Esse trimestre eu queria ressaltar esse NPS, né? Que a gente deixou de capturar muita coisa e para a gente é muito importante ter um NPS alto. Essa geração de caixa a qualquer custo, né? A gente acredita que vai conseguir fazer isso ano que vem, mas esse ano a gente quer realmente estressar o caixa para desalavancar o mais rápido possível pelo cenário macroeconômico. A gente acredita que o que mais gera valor para o sócio é uma empresa desalavancada aqui nesse cenário, né? E a gestão da demanda, a gente teve uma flutuação de demanda muito forte no primeiro trimestre, que deixou a gente bem preocupado, mas acredito que já conseguimos entrar no trilho. Mas ficou lá o aprendizado, né? A Bárbara sabe muito bem do que eu estou falando. E eu acredito que a gente só aprende mesmo quando apanha, quando erra, né? Quando erra, a gente aprende muito. Então, também a gente teve coisas boas no trimestre, né? Não só coisas ruins. A gente teve essa alta desalavancagem, assim, o que eu acho, o que eu penso, o que mais gera valor é isso, essa altíssima desalavancagem. Então, 19 meses para zerar totalmente a dívida, né? Então, isso vai gerar um FCT, que é fluxo de caixa livre total, de praticamente 200 mil, né? Livre, né? Que vai ser, pode ser gasto.
praticamente 100% na geração do crescimento, né? Então, essa grande evolução também, gestão de pessoas, a gente está cada vez com um time mais bacana. A Poiares está aqui, ela sabe muito bem o que está acontecendo. A Juliana Poiares praticamente faz toda a gestão da academia. E, e a gente está evoluindo muito nessa linha, né? Isso também gera uma eficiência econômica muito alta, né? A gente vai mostrar ali o maior nível de eficiência. E evolução da margem bruta e líquida, né? De 27 foi para 32, é uma boa margem, acredito que tem que ser 40 ali, né? E da margem líquida de 10 foi para 18, né? Eu acredito que ela vai se manter nesse patamar de 14, né? E depois, ano que vem, a gente vai chegar a 20. Então, vamos ali para os resultados financeiros contábeis. Aqui é o guidance que a gente costuma fazer para 2025, né? Então, a gente acredita que nossa receita bruta, RBO, né? Vai estar flutuando ali entre 2 a 2 milhões e 200. E a gente abre um pouquinho, a primeira vez que a gente abre por categoria. Isso é bacana para Juliana Poiares entender, para Bárbara Lores entender. Também é a primeira vez que a gente faz isso e a gente pode perseguir esse crescimento das categorias, né? Claro que Turma Online é o carro-chefe, né, de 2 milhões, mas também infoprodutos a gente quer crescer. O low seria 20 mil e o máximo 30, mas também a gente pode se surpreender nessa linha, né? É uma linha muito volátil, fica difícil de prever. Presencial, né, que a gente quer crescer cada vez mais, a gente acredita que o mínimo 14, o máximo 20. E afiliados, que é uma linha nova que a gente está criando aí que representa, né? Então, depois a gente vai para um ticket médio, uma base de matrículas ali, né? De 700 a 900. Então, uma receita líquida de 1.700.000 a 1.900.000. Custos operacionais, a gente está fazendo um trabalho muito bom nesse custos operacionais, com aumento de receita per capita, né? Então, a gente é um time muito grande, a gente está diminuindo esse time e o pessoal que está ficando está tendo uma rentabilidade, uma remuneração maior. Às vezes, mesmo sem ter uma remuneração por hora maior, né? Mas começa a pegar mais horas com a gente e tudo mais, né? Então, isso é importante para que a gente consiga ter um time que ganhe cada vez mais, e a gente possa investir nessas pessoas e elas não saiam daqui por muitos anos, né? Então, um lucro bruto ali de 700 a 900, a 800, uma margem a gente está pensando de 30 a 36, despesas administrativas ali também, estável, e um lucro, né? A gente está pensando esse ano de 200 a 300, né? Só que a gente já fez 94, né? Então, apenas um trimestre a gente já fez quase 100, né? Se a gente repete isso, chegaria perto de 400, né? Mas pela modelagem que a gente está fazendo aqui, a gente acredita nessa faixa, né? Nessa banda do guidance, né? E a margem líquida, como eu falei, a gente acredita que ela vai se estabilizar em 13, 14 até 15, né? E ano que vem a gente quer evoluir para 20%, né? E o impacto da localidade Brasil, né? Ela tem impacto mais ou menos de 100% do nosso lucro em impostos, né? Que eu pego o imposto que a gente paga, quase 300 mil, né? Dividido pelo lucro, quase 200 mil. Uma foto da receita RBO, né? Receita bruta operacional. Isso ajuda a gente a entender a empresa, né? Uma empresa pequena ainda, mas o verde a gente já fez, né? Quase 25%. Desculpa. Então, aqui uma visão do lucro também, né? A gente já fez 100 praticamente e a gente espera fazer 200, 300, né? Se a gente conseguiu 300, seria o maior lucro da história, né? Então, a gente está bem feliz com isso. Esse foi o maior lucro trimestral que a gente já registrou, né? Se a gente compara com o primeiro trimestre, é, é bem superior ao primeiro trimestre. Se a gente compara com o quarto trimestre, é superior ao quarto trimestre. Então, acreditamos que estamos fazendo um belíssimo trabalho. Aloysio, que alegria que você está aqui, hein? Então, a evolução histórica, esse é um gráfico que eu gosto muito, né? Que mostra a nossa receita, o nosso lucro e o endividamento. A gente vê que está desalavancando muito rápido e a margem está subindo, né?
Então, isso é geração de caixa livre, o que vai pavimentar o crescimento, que é a grande tese que eu tenho lá no Conselho de Administração, que a gente só pode crescer se a gente tiver algo para suportar esse crescimento. E que a gente cresce muito rápido, principalmente para empresa pequena, é um tiro no pé. Alguns itens selecionados, né? Eu queria chamar a atenção aqui que a receita, aqueles erros que eu falei, né? A receita deu uma caída ali, uma pressão de 6%. Mas eu queria chamar a atenção da gestão ali, né? Custos operacionais, mesmo com per capita de funcionários aumentando, tá? Teve uma queda de 23. Com isso, o lucro bruto sobe 31. Então, é isso que saiu também no Conselho de Administração. Ter a empresa na mão, né? E com a empresa na mão, você consegue acelerar para crescimento. A margem bruta evolui bastante, quase 10 pontos percentuais. Despesas administrativas, a gente acha que chegou num low assim, a gente vai começar a investir mais, principalmente na linha de marketing, então esse crescimento de 5% é super aceitável. Eu acredito que ele até vai crescer um pouco mais para a gente investir cada vez mais em marketing, eu vou falar sobre isso. E o lucro expandindo 10% praticamente, margem líquida, crescendo 37 mil, 60% contra o trimestre anterior, né? Aqui a gente falou de alta velocidade da desalavancagem, né? Está desalavancando praticamente 60 mil por trimestre. Logo ali no meio, no finalzinho do ano que vem, já zerou. E aí a gente vai ter um fluxo de caixa muito forte, né? E ele pode ser usado tanto para remuneração, aumentar a remuneração dos sócios, ou crescer, né? E os dois, ou recompra de ações das nossas cotas também, né? E esses três movimentos geram muito retorno ao sócio, né? Que é o que a gente busca aqui. Uma foto rápida da operação, que a gente já tem em 13 minutos, eu queria acabar em mais ou menos 15. Número de eficiência, né? O que que é isso? A gente pega a nossa RBO e divide pela mão de obra. Então, maior nível de eficiência histórico, né? Então, isso ajuda muito a gente a ter lucro em qualquer cenário, né? E ficar cada vez mais forte. A gente está focando muito na base de crescimento de alunos. Principalmente, a gente quer jogar muito dinheiro em marketing para aumentar essa base e não só ter uma receita, uma empresa rentável, mas uma empresa que cresce também, né? Alunos por turma, esse é um dos nossos principais indicadores, e a gente também bateu o máximo aqui. Está quase chegando a 6 alunos por turma. Eu sei que quem olha por fora parece que é pouquíssimo, né? Mas a nossa metodologia, ela prevê de 8 a 10. Uma sala bem pequena mesmo. Então, é a primeira vez que eu trago isso aqui, mostrando que é o menor nível de cancelamento. A gente está trabalhando bastante em relação com as pessoas para gerar um churn, assim, mínimo necessário. A gente está trabalhando forte nisso. E vamos falar um pouquinho de crescimento. Primeira vez que eu trago isso também, uma expectativa de crescimento, né? Então, esse primeiro trimestre a gente conseguiu aumentar 50 mil em vendas, né? E a gente fez um primeiro cheiro, assim, de roadmap para vendas, né? Como é que a gente acha que vai crescer? Para finalizar, transmitir a cultura, né? Uma cultura cada vez mais forte. Foco na relação com as pessoas. A gente não vende. A gente tem um high touch assim nas pessoas, então todos os professores, toda semana tem que falar com uma mãe, fazer uma reunião com uma mãe. A gente chama isso de preceptoria. Toda secretaria tem que falar todo dia, fazer uma reunião de 10 minutos com alguma mãe. A gente chama isso de um a um. E a gente busca referências qualificadas nisso, né? Eu aprendi muito isso no BNI, que é um negócio lá de networking que a gente está participando. Então, a gente acredita que o crescimento está na relação, no Gemba, né? Para os mais entendidos, né? No Gemba lá da qualidade. A gente tem que estar no Gemba, tem que estar falando com as mães, tem que ter sentido de dono. Então, a gente acredita que isso que vai gerar crescimento. Outra questão é o marketing, né? Não tanto volume, mas qualidade, né? A gente está tentando, a gente contratou uma equipe de marketing, vai aumentar essa linha.
ela vai bater ali no SG&A, mas a gente acredita que é muito importante. E focar muito em métricas de marketing e crescimento. Eu ia trazer aqui, não consegui. Talvez no próximo trimestre eu consiga a gente começar a analisar com o mercado as métricas de marketing para pavimentar esse crescimento. Porque se a gente consegue crescer e com a margem alta, aí é só alegria, né? Para finalizar, um retorno aos sócios, né? Como é que a gente gera retorno, né? A pessoa que é sócia nossa, ela tem um pedaço da empresa. Se essa empresa cresce, o pedaço dela cresce também, né? A gente também gosta muito de pagar proventos todos os meses. A gente já está fazendo isso há 4 anos. Eu gosto muito de uma estratégia que não tem aqui, mas tem nos Estados Unidos, chamada Monthly Dividends Aristocrats, que é pagar dividendos todos os meses por décadas e décadas, né? É isso que a gente quer fazer aqui. E a melhoria na gestão, né? Quem olhou o quarto trimestre e olhou o primeiro agora, viu uma melhoria de gestão absurda. E isso gera um ativo muito mais saudável. A pessoa tem uma propriedade de um ativo com muito mais gestão. E esse ativo fica mais valoroso, né? Então, aqui é a composição acionária, fundamentos do valor, do valuation, né? A gente se baseia muito numa fundamentação, numa análise fundamentalista. Então, queria chamar a atenção aqui para a última linha. 2025, né? A gente espera ali 14% de margem líquida e um PL, né? Que é o preço dividido pelo lucro, né? Que é o valuation de 6 milhões dividido por 300 mil. Então, ele está 19 vezes, né? Ano passado estava 26, ou seja, ele está mais barato do que o ano passado, porém o valuation está maior. Por quê? Porque a gestão está melhor, né? Claro que eu posso explicar isso com muito mais detalhe, quem quiser saber, né? Aqui eu queria fazer uma coisa mais rápida, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, eu teria um grande prazer de fazer uma reunião 1 a 1 para a gente entender isso aqui. A evolução da empresa, né? Então, em 2020, eu queria vender a empresa, eu queria vender 50% dela, e a pessoa achou que ela estava muito cara. Se ela tivesse comprado, ela teria 50% de uma empresa de 6 milhões agora. E daqui a 10 anos a mesma coisa, e daqui a 20 anos a mesma coisa, né? Então, 5 anos pagando proventos. Isso aqui eu me orgulho bastante. Então, todo mês a gente paga proventos e vai crescendo esse provento. Já conseguimos 12 aumentos. E conforme o lucro vai aumentando, a gente vai pagando cada vez mais, né? Então, queremos fazer isso. Aqui alguns depoimentos de algumas famílias que são nossas sócias, outras que estão entrando. Para acabar, em 19 minutos, algum takeaways, né? Então, continuar o aumento da margem líquida. O cenário econômico que eu leio para o Brasil hoje exige uma margem líquida de 20%, né? Atuação na gestão ativa dos contratos, né? Cada vez uma informação mais precisa. Eficiência operacional continua crescendo em 2025, né? Eu acredito que ainda tem espaço para melhorar. E essa eficiência também se reverter em melhoria de salário, melhoria de remuneração para os funcionários, né? Para que a gente tenha pessoas que queiram ficar aqui por décadas e a gente possa investir, porque o nosso investimento em funcionário aqui é altíssimo. Focar na base de ativos, né? Base de alunos ativos, né? Ela precisa crescer. Eu sei disso. A gente fala sobre isso todos os meses no conselho de administração. E criar uma solução educacional viável para o mercado brasileiro, né? Eu acredito que a gente está muito perto dessa entrega. Com isso, eu queria acabar essa breve explanação de 20 minutos e abrir para perguntas. Aloysio, que alegria, hein? Poxa, muito bom ver você por aqui. Posso fazer a pergunta? Claro! Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Parabéns a todos pelo resultado, porque não é fácil. Eu acompanho outras, duas universidades, outras duas, além da instituição educacional de vocês, e
E não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. A minha pergunta é o seguinte, Marcos, 2 ou 3 perguntas. A primeira, quantos alunos tem na base atualmente? 430. 430, tá. Outra coisa, segunda pergunta, quando você faz o valuation, você está usando que método? Múltiplos ou fluxo de caixa descontado? Múltiplos. Tá, Fundamento é base, fundamentalista, buy and hold, ficar aqui pro resto da vida. tá, perfeito. Então, era isso que eu queria saber, basicamente. Parabéns, viu? Outra, e uma observação, não é um comentário. Eu entrei no site, quando você mandou Sempre eu faço isso, viu? Quando você manda o chamado para a reunião, eu não pude participar de, se não me engano, nas últimas 2. Por horário mesmo, não consegui, etc. E aí eu entro no site para ver com alguma novidade, alguma informação, e etc. E aí eu vejo que o site está oferecendo curso para criança e para adultos. Muito bom, viu? Expandir os cursos de línguas para adultos, eu acredito particularmente. Eu vou dizer para vocês, em universidades, eles têm crescido e têm tido maior relevância. E é um caminho interessante. Enfim, podem buscar outras opções locais e etc. interessantes. Mas os cursos de línguas, de idiomas, e etc., associados à língua portuguesa, tão carente hoje no Brasil, as pessoas aprenderem a escrever, a falar corretamente, e a língua portuguesa ou outros idiomas, eu achei ótimo. Português para estrangeiros, maravilhoso. Com a quantidade de estrangeiros que a gente tem aqui. Aqui no Rio de Janeiro nem se fala, então. Eles perguntam para nós na rua, em restaurante, em empresa, onde é que eu consigo um curso e etc. Né? Agora que eu sei, eu vou indicar. Eu Muito bom. percebi, eu entrei ontem, aí eu vi, poxa, tem curso para estrangeiro aqui. Aí eu liguei para uma amiga lá uma professora minha, né? Uma professora, tem curso estrangeiro, fala lá para fulano, para o Mark entrar e eu recomendo, Poxa, então tá? vou Então, atrás de você para pegar essa referência, isso aí. Aloysio. Parabéns, parabéns, viu? Era isso que eu queria comentar. Muito bom. Aloysio, é um grande prazer receber os seus parabéns, porque Aloysio foi meu professor na faculdade e para mim é muito bom. Eu queria falar do site, a gente esse ano vai fazer um investimento muito grande para trocar o site. A gente acredita que o nosso site está muito ruim, né? A gente vai trocar todo o site, vai para outra plataforma, WordPress, assim, e acredito que vai dar uma visibilidade muito boa, né? É uma questão que a gente já estava há muito tempo querendo, e esse ano a gente vai conseguir fazer esse investimento. E eu também queria falar sobre português para estrangeiros. Esse foi o nosso primeiro curso há 3 anos, 5 anos atrás. A gente quer aumentar essa categoria. Hoje, dessa base, 2% da receita está fora do Brasil, né? Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Paraguai, 2% está fora do Brasil. E a gente tem um documento chamado Documento de Estratégia. A gente quer aumentar essa participação fora do Brasil, né? Então, muito bom. Muito bom também a Juliana Poiares. Ela é professora de inglês também, saber sobre isso, né? Léo Morotti, que bom que você está aqui, hein? Um grande entendido do mercado financeiro, professor de finanças da FAI, Curitiba, sabe tudo. Até fiquei com medo de fazer uma apresentação para você, Léo. Poxa, agradeço a apresentação, viu? Com roupa de quem está cuidando dos filhos hoje aí, até por isso estava com a câmera desligada, mas show de bola, viu? Acho que esse produto para estrangeiros ele é bem oportuno. Eu mesmo até lembrei, né? Falei, nossa, eu preciso falar disso para o Vlad, que é um vizinho russo que eu tenho agora, né? Olha só. Então, você vê, o cenário global traz essas pessoas para cá, o cara ganha bem, engenheiro de dados, mas por quê? Ele tem filho, né? Então, um país em conflito, a primeira coisa que quem tem filho pensa assim, qual país não tem? E aí o Brasil destoa bem, né? Então, acho que é um mercado que tende a crescer e acho que o caminho de investir no site aí vai muito bem, Marcos, porque eu sinto que o maior potencial de crescimento para a empresa aí está no online, né? Dessas pessoas que vocês atingem pela internet, agora com o advento aí da internet rural, né? Que já tem bombado muito nos últimos 10 anos. Juntou isso com a chegada de Starlink, então acho que aumenta bastante a capacidade. Então, acho que o caminho aí é o investimento em marketing digital mesmo, para vocês aumentarem essa capilaridade aí. Com certeza, que legal. Muito bom, né? Muito bom. Que legal. Nádia e Felipe também estão aqui, que legal, eu não conheço vocês. E Luan, né? Que bacana que ver você por aqui, Luan. Muito bom.
Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse resultado, que na minha opinião foi muito bom? Então, não tendo mais dúvidas, queria agradecer a todos. Queria agradecer a Poiares também. Parabéns, Poiares. Muito bom. Estamos trabalhando bem, né? E nos vemos no próximo trimestre. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.